Olá, meu amigo, minha amiga. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, muita coisa acontecendo no mundo, mas o que interessa pra gente é aquilo que está acontecendo mais próximo da gente, né? Aqui no nosso quintal. Se você está chegando agora, se inscreva aqui no Portal do José, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vai ver de jeito nenhum pelos grandes meios de comunicação. E se você gostar, compartilhe nossos vídeos, o nosso conteúdo aqui com seus amigos, seus parentes e use o que você ver aqui, você ouvir aqui no nosso programa para levantar algumas questões na sua roda de bate-papo, né? Gente, nós estamos vendo aí nessa semana uma briga sangrenta entre o presidente da República e as organizações Globo. A gente tem que fazer aqui um pequeno parênteses, né? Quando o assunto são meios de comunicação, não tem ninguém santo no Brasil e não tem ninguém santo no mundo. No mundo inteiro, desde o surgimento das televisões, quem se apropriou desse elemento da área econômica, desse elemento de formação das mentes e corações, desse organismo, melhor dizendo, né, sempre foram empresários que eram já ricos em outros segmentos e vislumbraram nos meios de comunicação, na televisão, uma forma de fazer mais dinheiro, uma forma de crescer com a sua influência e uma forma de adquirir mais poder. Não é incomum a promiscuidade, o tráfico de influência, a chantagem, a vigarice, a sabotagem, a adulteração de verdades de informações serem ferramentas do cotidiano dos grandes meios de comunicação. Em várias partes do mundo, é difícil você separar o gangsterismo da propriedade de meios de comunicação. E como foi no Brasil? Os grandes meios de comunicação que surgiram em democracias, sempre por instrumentos democráticos e sempre por situações transparentes e colocadas à checagem dos poderes públicos, ou será que aqui a situação é muito próxima? Bom, no Brasil não tem nenhum meio de comunicação santo. O que acontece é que muitas das vezes algumas emissoras têm muito mais privilégios num governo do que outras emissoras, mas todas elas se prestam ao mesmo papel, o papel de alienar e de conformar e de domesticar mentes e corações. Essa é uma questão que só acontece no Brasil? Não. Isso acontece em várias partes do mundo. Noam Chomsky, nesse livro aqui, chamado Mídia, Propaganda Política e Manipulação, ele fala muito disso aqui, gente. Eu já apresentei esse livro para vocês em outros vídeos, né? Onde ele fala aqui de um intelectual, de um guru dos grandes meios de comunicação nos Estados Unidos, chamado Walter Lippmann. Walter Lippmann ele concebia a sociedade norte-americana entre dois segmentos. O segmento da elite dirigente, que tinha as informações, tinha a escolaridade, tinha o poder, tinha a influência, e o resto que ele chamava os outros. Os outros ele também chamava de o rebanho barulhento, ou o rebanho, o rebanho desorientado, melhor dizendo. Ele dizia que nessas democracias, esse rebanho desorientado tem uma única função, a de ser espectador. De vez em quando esse rebanho é chamado para votar numa coisa chamada eleição. Mas esse rebanho tem que ficar sempre na dele, tem que ficar sempre formatado. Ele não pode sair para reivindicar, para fazer as coisas, porque um rebanho desorientado ele é capaz de provocar muitos danos. Então os meios de comunicação ao longo de toda a sua história sempre se prestaram esse papel. O papel de formatar, alienar e de conformar a população. Quem detém o poder da informação detém o poder, gente. Lá atrás, Hegel já falava que a informação gera a ação e a desinformação gera a conformação. Não é à toa que toda vez que há uma tomada de poder, um processo revolucionário, um golpe, os principais postos a serem ocupados são as emissoras de rádios e televisões e as redações de jornais mais no campo antigo. Hoje, se houvesse alguma situação parecida, certamente os provedores de internet deveriam ser ocupados ou bloqueados instantaneamente. Não é à toa que tanto a China como a Rússia não permitem que redes sociais norte-americanas trafeguem com muita intensidade dentro dos seus territórios. Eles querem controlar essas redes sociais nos territórios a que eu me referi. O jornal o Globo assimilou o golpe do que o presidente Bolsonaro fez a semana passada.
ele fez pronunciamento em rede social de uma forma muito contundente, ele foi assistido por mais de 5 milhões de espectadores, né, ou de internautas, e ele causou um abalo ainda muito grande no pouco de credibilidade que a Rede Globo de televisão ainda tinha. Por que eu falo pouco de credibilidade? Porque a Rede Globo de televisão foi constituída durante a ditadura militar em 1965. Bolsonaro, no último pronunciamento dele, ele lembrou algumas coisas. Ele disse que em 2022 a Rede Globo de televisão vai precisar renovar sua concessão. Se não tiver legal com o fisco, está ferrada. Ele disse que o jornalismo da Rede Globo é porco, sujo e canalha. Presidente, os outros jornalismos das outras emissoras não ficam muito longe não, tá? Só para te lembrar. E que o William Bonner seria um sonegador, porque ele recebe R$800 mil como pessoa jurídica, quando ele tinha que receber como pessoa física. E que Merval Pereira, um dirigente lá da área de jornalismo da Rede Globo, recebeu dinheiro de uma forma esperta para dar palestras de utilidade duvidosa para o ente público. Ele ganhou muito dinheiro. Lembrou que a Rede Globo ganhou a concessão em 1965, na época da ditadura militar. As outras concessões, presidente Bolsonaro, não foram concedidas também de forma muito democrática não, tá? Só para te lembrar. O editorial do Globo partiu para a ofensiva. Eles assimilaram o golpe, ao invés de eles colocarem a reverberação disso nas TVs, eles foram aqui para o jornal que é lido pelas elites, que interessa mais a Rede Globo de televisão. Eles dizem que o presidente Bolsonaro não tem apreço pela imprensa independente e profissional. Imprensa independente? Onde é que nós temos isso, Rede Globo? Diz que o jornalismo profissional está calcado em 3 pilares: isenção, correção e agilidade. Isenção significa ser independente de governos, partidos políticos, igrejas, grupos econômicos e lobbies. Francamente, né? Imaginar que a Rede Globo sempre foi independente desses segmentos aqui, olha, é acreditar em Saci Pererê. E que eles dizem o seguinte: não é sem razão que só exista jornalismo profissional independente em democracias. Bom, isso é verdadeiro mesmo. Então, como é que vocês explicam, vocês têm editado um livro comemorando 50 anos de Jornal Nacional? Por acaso, o tempo da ditadura militar, vocês fizeram jornalismo profissional independente? Foi isso que aconteceu? Gente, é muito cinismo. A Rede Globo de televisão e a família Marinho, eles publicaram um editorial um tempo atrás, fazendo meia-culpa por terem apoiado editorialmente o golpe de 64. Não foi isso que eles fizeram, não. Eles apoiaram toda a ditadura militar, do primeiro minuto até o último minuto. Eles foram contra a democracia, do primeiro minuto até o último minuto. Durante a ditadura militar, a Rede Globo só dava espaço aos políticos corruptos, desonestos, entreguistas e ligados aos interesses corporativos da Rede Globo de televisão e da família Marinho. Eles jamais colocavam algum político que tivesse algum tipo de crítica contra o sistema que a gente estava vivendo aqui no Brasil. E não venham dizer que isso era um comportamento que estava moldado pela ditadura, não, porque depois que acabou a ditadura, eles continuaram com o mesmo comportamento, sabotando o movimento pelas eleições diretas e sabotando todos os políticos que não faziam parte dos seus conluios empresariais, dos seus conluios corporativos, que tanto dinheiro rendeu para a Rede Globo de televisão e também rendeu para as outras emissoras também, né, gente? Como eu disse a vocês, não tem ninguém santo nessa história. O engraçado aqui do capítulo Hipocrisia é que esse editorial deles aqui, eles dizem que receberam a concessão da Rede Globo em 1965 e nenhuma concessão foi recebida de militares. Ora, francamente, em 65 a gente tinha, por acaso, uma democracia? Bom, então o presidente Bolsonaro está atacando de uma forma muito contundente a credibilidade da Rede Globo de televisão, que já era atacada desde sempre pelas pessoas conscientes, os democratas, as pessoas ligadas à esquerda, que sempre enxergaram esse papel nocivo da Rede Globo de televisão em relação ao interesse público, à soberania nacional. A Rede Globo tinha, dentro de uma elite dirigente conservadora, alinhada com a direita, ainda o seu berço esplêndido. Só que o presidente Messias está atacando a credibilidade da Rede Globo de televisão justamente no meio desse segmento. O que restará depois dessa batalha sangrenta? Provavelmente, se a Rede Globo tiver a sua credibilidade destruída, a televisão vai passar a ser apenas um ambiente de entretenimento, se o jornalismo sofrer esse tipo de corrosão.
E se ela perder anunciantes, isso não ser mais uma atividade lucrativa para o grupo, provavelmente eles vão vender a Rede Globo de televisão, mas a família Marinho ainda será detentora de uma fortuna gigantesca, porque eles têm negócios em várias áreas. E não é à toa que eles estão usando a Rede Globo de televisão como propaganda política, propaganda ideológica para aprovação de todas as transformações econômicas que fará gerar muito dinheiro para quem? Para o seu grupo econômico e para os grupos aos quais eles estão associados. Como eu disse a vocês, não tem ninguém santo. O presidente Bolsonaro ele pode sair vitorioso no final dessa história com relação à destruição da credibilidade da Rede Globo, mas sairá derrotado, ou sairemos derrotados, porque na pauta econômica, na pauta que diz mais respeito à nossa realidade no cotidiano, eles sairão vitoriosos. Isso aconteceu nos Estados Unidos porque Trump ele atacou a credibilidade dos grandes meios de comunicação e venceu, se elegeu presidente lá. Bolsonaro está fazendo a mesma coisa aqui no Brasil. Isso lá nos Estados Unidos foi possível porque as redes sociais ajudaram a minar mais ainda a credibilidade dos grandes meios de comunicação. Trump só deu um monte de chute. E aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Bolsonaro está fazendo isso porque se ele fizesse isso há 30 anos atrás, ele estava morto e liquidado, porque não havia redes sociais. As redes sociais, elas estão empoderando muitas pessoas, empoderando inclusive a ignorância. Isso faz com que os grandes meios de comunicação tenham tentado fazer uma reação lá nos Estados Unidos, dizendo, olha, o que não for produzido pela gente, pelos grandes meios, fique ligado porque isso pode ser uma false news ou uma fake news, isso é contra a democracia. Eu peguei aqui um estudo de um jornalista chamado Droz Rotzank, onde ele pegou várias horas das TVs norte-americanas tentando reagir contra as informações que circulam pelas redes sociais. E achei muito interessante aqui que o texto que ele acabou selecionando dessas principais redes de televisão é absolutamente idêntico, como se fosse uma pauta que fosse distribuída para todas as TVs, o SBT norte-americano, a NBC, a Globo norte-americana, todas as televisões que disseram o mesmo texto. Vamos conferir aqui, olha que curiosidade impressionante, vamos lá. Fala, meu filho, vamos lá, solta. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Olha aí o Cid Moreira aí, norte-americano, né? Gente, então, o que está acontecendo é isso. A credibilidade dos grandes meios de comunicação está de ponta cabeça. E a credibilidade da Rede Globo de televisão, essa está indo para a lata do lixo. O que restará no final dessa história, nós não sabemos. Mas eu chamo a atenção de vocês do seguinte aspecto. O SBT também não tem credibilidade nenhuma, a Record não tem credibilidade nenhuma, a Bandeirantes não tem credibilidade nenhuma. O jornalismo dessas emissoras estão alinhados com os grandes interesses corporativos e a programação de entretenimento está voltada a transformar o cidadão brasileiro num cidadão cada vez mais imbecilizado, sem consciência crítica e que acaba até batendo palmas para todo o massacre que está sendo praticado contra ele, cidadão. Muita gente entra aqui no portal do José e aplaude as medidas econômicas, vem me contestar, vem bater de frente, vem me xingar de tudo quanto é nome, porque não enxergaram ainda que estão sendo vítimas dessa estrutura que está moendo o futuro de muitos brasileiros, pequenos empresários, trabalhadores, empregados, empregadores, com esse tipo de comportamento, esse tipo de ideologia que os meios de comunicação estão bancando, que Bolsonaro está assinando embaixo, apesar de estar brigando com a Rede Globo, ele está fazendo exatamente tudo aquilo que a Rede Globo de televisão quer que ele faça. Gente, eu fico por aqui, deixo essas questões para sua reflexão. Até o próximo vídeo, vamos falar do pacote de maldades que está sendo encaminhado para o Congresso Nacional. Até o próximo vídeo. Tchau.